Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Souza e trago agora para o Matemática Ninja uma aula de lei dos cossenos. Bom, pessoal, o teorema que define a lei dos cossenos é o seguinte: em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, diminuída do dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formados. Mas basicamente, tentando explicar a vocês de uma outra forma, a gente consegue calcular a medida de um dos lados do triângulo, seja ele obtusângulo ou acutângulo. Obtusângulo quando um dos ângulos é maior do que 90 graus, como é o caso do ângulo B aqui, né? E acutângulo quando todos os ângulos são agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Então, como eu estava dizendo, basicamente a lei dos senos calcula o quê? Calcula a medida de um lado em função da medida dos outros dois lados e do cosseno do ângulo oposto a esse lado que você está calculando. Pelas relações aqui, vocês vão perceber facilmente. Está aqui a definição das três relações referentes aos três lados de qualquer triângulo, né? Aí em cima no card você pode estar acessando as aulas sobre a lei dos senos também. Então vem aqui, ó, a gente quer calcular aqui a medida do lado A. Então o que é que a gente faz? Eleva essa medida ao quadrado e iguala isso à soma dos quadrados das outras duas medidas. Depois a gente subtrai o dobro, né? Duas vezes é o dobro. O dobro de quem? Da multiplicação de B por C, ou seja, os dois lados que vieram depois aqui, tá? Que a gente elevou ao quadrado. E depois a gente ainda multiplica pelo cosseno de A, que no caso é o ângulo oposto ao lado que a gente está calculando. Por exemplo, a gente quer calcular o lado A, então a gente vai trabalhar com o cosseno desse ângulo aqui A. A gente quer calcular o lado B, então a gente vai trabalhar com o cosseno do ângulo B. Ou seja, o lado que está aqui fora, que a gente está calculando, a gente vai relacionar lá no final com o cosseno do ângulo oposto a ele. Beleza, pessoal? Então vamos direto para as aplicações aqui. Primeira delas, caiu no vestibular da FEI. Calcule C, sabendo que A igual a 4, B igual a 3 raiz quadrada de 2 e o ângulo C igual a 45. Então, na figura tem aqui as informações. Então vamos lá, vamos usar a relação em função do lado C, tá? É aquilo que eu falei para vocês, não é C que a gente está calculando? Então C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então se a gente está calculando C, a gente soma aqui os quadrados de A e B. Depois a gente subtrai pelo dobro da medida de A e B e multiplica pelo cosseno do ângulo oposto a C. O ladinho C tem como ângulo oposto o ângulo C aqui. Então, C ao quadrado vai ser igual. Qual é a medida do lado A? O lado A mede 4, então 4 ao quadrado. Qual é a medida do lado B? É 3 raiz quadrada de 2, então 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado. Menos 2 vezes a medida de A, que é 4, e de B, que é 3 raiz quadrada de 2, tudo isso multiplicando pelo cosseno de 45. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Primeiramente essas potências, depois essa multiplicação aqui, e vamos colocar o valor do cosseno de 45. Então vamos lá, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado, a gente eleva os dois ao quadrado. Então 3 ao quadrado dá 9. E raiz quadrada de 2 elevada ao quadrado, a gente simplifica o expoente com o índice, fica 2. Então aqui a gente obteve 9, aqui a gente obteve 2, então a gente multiplica os dois. 9 vezes 2 dá 18. Beleza? E aqui a gente pode fazer a multiplicação do 2 com o 4 com o 3 aqui, ó. Então a gente vai ficar 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 3, 24. A gente coloca 24, raiz quadrada de 2. E agora vamos colocar quem? O cosseno de 45, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, beleza? Bom, no próximo passo, qual é o cálculo que a gente pode fazer aqui? Ó? Observa bem, 24 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, esse 24 poderia estar aqui em cima dessa fração, junto com a outra raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, em cima ficamos com 24 vezes 2 e o 2 do denominador. Aí agora, como é produto, 2 em cima e 2 embaixo, a gente faz o quê? A gente simplifica um 2 com o outro. Foi o que restou aqui para a gente agora. C ao quadrado é igual a 16 mais 18 menos 24. 16 mais 18 é igual a 34. Então, C ao quadrado é igual a 34 menos 24. C ao quadrado é igual a 10. Então, esse 2 expoente aqui
passa para cá como raiz quadrada, então apenas o valor positivo é que nos interessa, né? Já que trata-se de uma dimensão do lado de um polígono, então a medida do lado C vai ser igual a raiz quadrada de 10. Beleza, galera? Vamos para a aplicação de número 2, vestibular da Unirio. Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C sobre um mapa sem escala. Sabe-se que a B é igual a 80 km e a C é igual a 120 km, onde A é uma cidade conhecida como mostra a figura. Logo, a distância entre B e C em quilômetros é... E aí a gente tem as opções. Então vamos lá. A gente tem aqui o triângulo, né, que representa em seus vértices as cidades. Aí temos aqui a distância entre a cidade A e B, 80 km, a distância entre a cidade A e C, 120 km, e ele quer a distância entre as cidades B e C. Quem é o ângulo oposto a essa distância entre as cidades B e C? É o ângulo de 60 graus, beleza? Então vamos usar aqui a relação em função da medida x do lado BC. Vamos chamar ela, continuar chamando ela de x. Então vamos lá, ó. X ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, 80 e 120. Então 80 ao quadrado mais 120 ao quadrado, menos 2 vezes, aí a gente multiplica as medidas das outras duas distâncias. Então 2 vezes 80 vezes 120, vezes o cosseno do ângulo oposto, então cosseno de 60. Vamos às contas aqui. 80 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8 dá 64. Então, como vão ser dois zeros acrescentando, 6.400. 120 ao quadrado, 12 ao quadrado é 144. Aí a gente põe dois zeros também, fica 14.400. E multiplicando 2 vezes 80 vezes 120, vocês fazendo essas contas aí, vocês vão encontrar 19.200. E o cosseno de 60, que mede a mesma coisa do seno de 30, é igual a 1/2. Esse 19.200 vezes 1 daria o próprio 19.200 dividido por 2, que é a metade. A metade de 19.200 é 9.600. Então ficamos aqui, ó, x ao quadrado é igual a 6.400 mais 14.400 menos 9.600. E essa conta toda lá no final vai dar 11.200. Bom, pessoal, segundo as opções, como você viu aí na tela anterior, ele quer que você tenha uma ideia do intervalo, onde é que vai estar essa distância, tá? Bom, a gente precisa da raiz quadrada de 11.200, tá? Essa raiz quadrada vai ser a distância aproximada entre as duas cidades. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Vê bem, a raiz quadrada de 10.000 é 100, tá? 10.000 tem 4 zeros. Então você divide essa quantidade de zeros pela metade. Então fica 2. Então a raiz quadrada de 10.000 é 100. E a raiz quadrada de 12.100 é 110. Observa, 12.100, se eu tirar esses dois zeros, fica 121. A raiz quadrada de 121 é 11. 2 zeros dividido por 2 fica um zero só. Então 11 você vai e acrescenta o outro zero. Então pense bem, o número 11.200 ele está entre 10.000 e 12.100. Isso quer dizer que a raiz quadrada dele está entre 100 e 110. Sendo assim, a alternativa correta da nossa questão é a letra C, maior que 100 e menor que 110. Beleza, pessoal?